Mas eu vou pedir então inicialmente para o senhor se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Bom, eu sou Olavo Urbano Brande, nasci no dia 1º de maio de 1942, tenho então 82 anos e um pouco. Nasci em Montenegro. Eu vim para cá com meus pais, com 8 irmãos, em 1947. Eu tinha, portanto, 5 anos. E aqui ainda nasceram mais 5 filhos, 5 irmãos. Então nós éramos uma família de 13 irmãos. E aqui o meu pai veio como professor particular lá de Montenegro, de linha comprida, mais especificamente. E ali, aqui em Chapeta, então, o pai, inclusive foi a convite de um amigo de lá, que ofereceu para o pai ali a mudança para professor municipal. Então, meu pai veio com a família e se estabeleceu em Chapeta, comprando umas chácaras, inclusive onde hoje é a Fumusa. A Fumusa. O salão da cooperativa, essas terras inclusive eram do meu pai. E lá o pai começou a lecionar e trabalhar na roça junto com a família, era grande. Então nós fazíamos toda a atividade agrícola também. Então foi um período assim onde toda a turma assumia a agricultura e o estudo. Nós estudávamos no grupo escolar da sede e depois 2 irmãs começaram a lecionar também em escolas municipais e eu fui crescendo no meio dessas atividades. Quando eu completei 12 anos, eu fui estudar em Santo Ângelo. Já tinha terminado o 5º ano, lá na escola, aliás, era um seminário da Sagrada Família. Eu estudei então lá até 1969. Aí fui a Palmasola, Santa Catarina, fiz um ano lá. Aí depois eu voltei para casa e fiz o 2º grau à distância. Fiz só os exames do artigo, não me lembro lá. Após em 62, eu peguei uma nomeação para o grupo escolar da sede em Chapeta. Após eu fui a São Alegria, depois quando da emancipação, o seu Claudino Zimmer, que era o interventor, aliás, foi um período meio conturbado no município, na política. Aí assumi a Secretaria de Educação. E daí eu fiquei na secretaria organizando as escolas. No início eram bastantes naquela época, mais de 20. E fiquei na prefeitura então até 1972. Depois eu me desliguei, pedi para sair, aí peguei uma nomeação em São Martinho. Aí eu viajava para lá, lecionava lá, peguei mais aulas e peguei coordenação, depois a direção e foi. Aí lecionei uns quantos anos, até 75, em São Martinho. Aí peguei a supervisão por 3 passos, a Delegacia de Educação.
Aí visitava a região, as escolas, fazendo supervisão. E quando aí me transferiram para Ivagaci, Boa Vista do Buricá, lá eu lecionei 5 meses e após, em 64, me desliguei do Estado e da prefeitura e tudo, fui estudar em São José do Cedro, Santa Catarina. Tirei lá, então, o normal, que chamava, magistério. Aí, após, fiz concurso, passei, aí peguei a disciplina de português, que era a minha área, que eu me formei na faculdade, e administração escolar, que eu fiz. E aí eu comecei atividades, por exemplo, na escola, como professor de português, em São Martinho. Depois me desliguei e fui a Chapeta, pegando a direção da Escola Anchieta. E lá fiquei, então, e da escola ajudei a criar a Escola da CNC. E em 77 me desliguei de Chapeta, a convite aqui do prefeito Alicrides, doutor Gilberto, seu Egmar. Aí vim para Santo Augusto, assumindo a direção do grupo escolar, que hoje é a Escola Francisco Andrigueto, e do ginásio estadual. Fiquei 11 anos na direção da escola. Daí eu me aposentei numa nomeação. Aí nasceu meu último guri, o seu Eduardo. Eu já tinha 2 guris, o Ricardo e o Fernando. Aí nasceu em 79 o Eduardo, que hoje mora em Viranópolis. E o outro filho mora aqui em Santo Augusto, tem a farmácia Big Pharma e o posto. E o outro é professor de inglês, mantém a escola a Peppers, em Santo Ângelo. E aí eu fiquei em casa, aí me aposentei numa inovação e lecionava à noite na CNC. Até completar 65 anos de idade, daí me aposentei por completo. Tô de folga. Curtindo a aposentadoria. Que bacana, professor. Uma longa trajetória na educação. Na educação, realmente. Foram 50 anos praticamente, né? Pegando coordenação, direção mas tudo bem, foi um período muito bom, muito rico para mim. Me chamou a atenção que o senhor nasceu em Montenegro. O senhor tem alguma recordação da sua vida lá? Alguma recordação da infância? O que eu lembro é da minha família, já eram 8 lá, que a gente vivia tranquilo, o pai lecionando, e como professor particular ele assumia uma terrinha aqui, outra lá, porque era da comunidade, né? E aí a gente, por causa contei antes, como professor, ele foi convidado, né, para lecionar aqui, daí nós viemos de trem com 3, 4 malinhas, e a família inteira, né? Foi uma trajetória, uma mudança de vida muito grande. E enquanto isso, os irmãos mais velhos já saíam para estudar, porque é uma família grande, sustentar tudo, e o pai, aí, um voltou para Canoas para estudar, uma irmã foi para Santa Cruz como enfermeira, outra foi numa loja numa fabriqueta de roupas, costureira. Um dos irmãos mais velhos foi para Alegria como alfaiate, aprendeu o corte. O outro casou, foi para Porto Alegre, na firma na Tresmaiense. E assim foi a turma se espalhando. Aí começaram os mais velhos a casar.
né? O mais velho irmão ficou irmão lasalista, depois ele casou. E depois também um ficou sacerdote, mas também depois de 25 anos de padre, ele resolveu mudar de vida. E esse de antigamente, acho que era isso. O senhor era o irmão do meio? Eu era o sétimo. É isso mesmo. Professor, e como que foi ofertado essa possibilidade para o seu pai de mudar de Montenegro para Chiappetta? Como que surgiu essa possibilidade? Um amigo muito grande do pai, seu Perche, tinha vindo para Chiappetta morar aí, e ele gostou muito. Então ele se comunicou com meu pai, e daí ele já tinha se informado na subprefeitura lá, que poderia vir um professor. E Chiappetta não, na época, tinha uma professora. Mas foi muito bem aceito. Daí meu pai veio de lá e já assumiu a escola municipal. Aí meu pai já ficou, né, professor público. Aí ele ficou muito faceiro com isso. E com isso e mais a lavourinha, era uma colônia, acho que duas, que ele tinha comprado de mato, né? E aí deu para sustentar a família inteira, né? E o pai lecionando. O pai, no fim, em 1969, acho que, o pai se tornou diácono da Igreja Católica. Diácono permanente, ele fez cursos em Porto Alegre e outros lugares, e daí ele foi ordenado diácono. E aí ele assumiu toda a parte religiosa de Chiappetta. Não tinha vigário, o vigário vinha de fora uma vez por mês, e o pai, então, rezava o terço com a comunidade. Era esta a história, mais ou menos. O senhor falou que existia uma professora e seu pai foi um dos primeiros. Isto. O senhor se recorda quem era essa Mas professora? e muito bem a dona Érica Entz. Até visitei ela esses dias, ela tem quase 101 anos. É uma professora maravilhosa, hoje em dia, lúcida. Mora ao lado da igreja, a dona Érica Entz. Muito querida. Depois veio a professora Yolanda Rigotti, de Catuípe. E depois veio a dona Genoveva. Vinha a cavalo. Se chovia, ela botava um poncho grande. Eram os nossos professores no começo. Foi uma época em que a gente, inclusive, estudava. Eu fui aluno do meu pai. Tinha quase 100 alunos numa sala e o professor lá na frente comandando o espetáculo. Aí a varinha de marmelo às vezes cantava, pá. Nós entrevistamos a dona Érica. Ela lembrou, garanto. É bem lúcida, né? Ele entrevistou, ela tinha 99 na época. Ah, tá. Então já faz mais dias, Agora ela já está com 101. 101 ela. E eu lembro agora o pai, até todos os filhos, todos os irmãos aprenderam a tocar, vamos dizer, teclado, o harmônio antigo que se pedalava. Tinha um em casa, um dos primeiros harmônios fabricados pelo Bonn, em Novo Hamburgo. E o pai adquiriu um. Então nós aprendemos, todos os irmãos tocam, não, mas assim por esporte, por prazer, de vez em quando uma musiquinha. Foi muito bom, e o pai tocava então na igreja, tinha o coral, que depois eu assumi, e o seu Arnildo Beck também. Foi uma época assim que a gente mexia na cultura. E a gente trabalhou bastante com teatros em Chiappetta, né?
que a gente criava mesmo e saía para as vilas. Foi sempre um sucesso. Eu queria saber um pouco mais sobre o seu pai. Qual que era o nome deles? José Brandt, sobrinho. E a mãe era Elídia Cristina Kleinibink. Kleinibink Brandt. Era os dois de origem alemã. Mas meus avós já são, e meu tataravô acho que veio da Alemanha. Era o seu Pedro Brandt, meu avô, o Jacó Brandt. São todos, claro, finados já há anos, imagina, só pode. Qual que era o nome dos seus avós paternos? Pedro Brandt, Jacó Brandt, outro como é que é Jacó Brandt? Bom, os dois que eu lembro agora, mas tem outro, não lembro agora. E da mãe era Francisco Kleinibink e José Kleinibink. Também já não vieram da Alemanha, mas os antecessores, sim. São descendentes. Isto. Mas o nome das suas avós? A Ana Carolina, inclusive agora tem uma neta chamada Ana Carolina. Ana Carolina e a Teresa. E da mãe, também era Matilde. Matilde Brandt, Kleinibink. O senhor tem alguma recordação de convivência com seus avós? Só com o avô, o pai da minha mãe. Que nós, nos últimos meses que estávamos em Montenegro, antes de vir para cá, moramos com o avô. Tinha uma casinha boa, era um agricultor, cultivador de laranjas, né? Aí moramos com ele para depois virmos para cá. Que foi o seu avô Francisco? Avô Francisco, isso. Os outros o senhor não chegou a conhecer? Não, eles já haviam falecido antes. Que nem a avó da mãe, da minha mãe também já. Antes, ela tinha morrido já há mais tempo. Morreu bem jovem. Acho que tinha 55 anos recém. E o que o senhor se recorda do seu avô? Depois da vinda para Chapéu, o senhor nunca mais viu ele? Sim, ele veio, eu fui para lá 1 ou 2 vezes. Ele veio umas 2, 3 vezes para cá. Em 67, me lembro, na ordenação do Mano Vitor. E aí ele passou um tempo conosco, depois voltava e vinha. Ele morreu com 83 anos. Morreu novo, né? Mas aí ele fazia vivia em companhia conosco. E da família do seu pai, ele foi o único filho, digamos, a vir dos Brandt? Sim, o único. O resto, um foi para Santa Catarina, um irmão do pai, o tio, foi para lá para perto de Chapecó. E o pai tinha só um irmão e mais 7 irmãs. E por parte do vô Francisco, da mãe, eles também eram 9 filhos. Aí tinha 2 homens, o tio Arno e o tio Vilibaldo. E o tio Arno veio como solteiro aqui para nossa região nos visitar e aí encontrou aqui a menina da vida dele. Aí viveram juntos, ele era professor e ela professora. E daí deram aula em Três Passos, lá perto do Uruguai. E os seus avós nasceram aonde? Eles nasceram naquela região mesmo.
em Bom Princípio. Os parentes todos moram em Bom Princípio. Feliz. Lá onde mora de Janeira, que vocês foram. E dessa região. E pertencia a Montenegro? Né? A Montenegro. Agora seria Júlio de Castilhos. Se emancipou, inclusive nos meus documentos, alguns consta natural de Júlio de Castilhos, outros Montenegro. Não sei por quê. Por que essa diferença? E nessa época ainda os municípios eram muito grandes, tinham muitos distritos. Sim, isso mesmo. Por exemplo, Montenegro, Júlio de Castilhos pertencia a Montenegro, perto de Poço das Antas. Meu pai, inclusive, nasceu em Poço das Antas. E a sua mãe? A mãe nasceu ali em Montenegro, acho que Linha Comprida. E os seus avós faleceram em Montenegro? Em Montenegro, os dois. E os seus pais faleceram onde? Meus pais faleceram em Chapeta, onde nós fomos morar. Em 1995 morreu o pai, em 2002 morreu a mãe. Estão enterrados no cemitério em Chapeta. O senhor tem alguma informação de como que começou a vida do seu pai como professor? Ele foi convidado que ele antigamente estudava no Colégio dos Irmãos Maristas. Daí ele retornou para Bom Princípio, para Linha Comprida, em Montenegro, onde a mãe já morava. E aí ele foi convidado a ser professor municipal. Era, como diziam, o único inteligente. Daí ele começou a trabalhar numa escolinha particular. Naquela época não existia também a formação de professor? Não específica, mas o pai tinha cursos, porque eles estudavam no colégio para ser irmãos professores dos laçalistas. Então, esses cursos o pai tinha. E isso ajudou aqui em Chapeta, por exemplo, para ele engrenar no ensino municipal e se aposentar, inclusive, como professor municipal. Inicialmente ele era professor particular? Sim, lá em Montenegro. Agora aqui ele passou logo a ser professor municipal. Professor, e como que foi a viagem da vinda? O senhor tem alguma recordação? E como? Viemos de trem, lá de Júlio de Castilhos, não, do interior ali de Montenegro, até a estação ferroviária em Montenegro. E lá o pai com algumas maletas e toda a família, os 8 filhos, no trem. Fomos todos de trem até Santa Maria. Um caso engraçado, até damos risada, os irmãos dão risada, que eu quase me perdi em Santa Maria. O trem parou, todos os irmãos saíram, fomos comer o lanchinho lá fora. E eu, assim, era um piá assim, curioso sempre. Fui andando pela área aí, pela estação, e aí o trem já ia partir, e o pai recolheu todos para dentro do trem, daí o pai contou, porra, falta um. Todos disseram, é o Lavo que não está aí. Aí o pai gritou para o maquinista que faltava um filho. Aí eles foram para fora, procuraram, aí tinha 2 guardas, eu paradinho no meio, eles assim me segurando, esperando, porque eu não sabia para onde ir. Aí me acharam. Aí os irmãos dizem, que tal se nós tivéssemos te deixado? Eu seria o quê na vida? E depois o trem foi até onde? Foi a Santo Ângelo. E lá, um amigo nosso, seu Reinheimer,
ele nos trouxe de caminhãozinho até Chapeta. Aí fomos morar no seu Perche, aquele que convidou o pai, os primeiros dias até desocupar a casinha que nós tínhamos comprado nas chácaras. E depois, quando tudo estava ajeitado lá na nossa casa, o inquilino já tinha saído, aí nós fizemos a mudança. Cada um carregando uma panelinha, uma coisa, e malinha. E não sei se tu conhece Chapeta. Era próximo a Foucault-Try, lá embaixo. Lá tem, inclusive, depois, faz uns 3, 4 anos, eu comprei a parte dos irmãos da chácara. Né? Comprei de cada irmão a parte que pertencia ao todo. E aí eu me adonei, como dizia, está lá ainda a terra. Lá em Chapeta. Em Chapeta. É uma terrinha que está toda arrendada. Mas eu vou para lá uma vez por semana, para desestressar. Professor, e nessa época as estações de trem eram muito movimentadas porque estava ocorrendo a colonização de várias áreas. Isto. Não, mas olha, era trem por tudo que era lado. Né? Me lembro que Santo Ângelo também era, de lá seguia para Santa Rosa, Giruá, São Luís Gonzaga. Era muito movimento do trem. E para o seu pai vir para essa região, havia alguma propaganda, alguma promessa de que nessa região poderia ter uma vida melhor? Não, só a mudança de particular para o municipal. Para o pai era mais ou menos isto e a compra da terra, que o pai não tinha lá. Aí o pai comprou umas 2, 3 chácaras. É onde tem hoje ainda não a residência oficial, mas uma casa pequena. E lá aí o pai sempre criava porco, tinha gado e se desenvolveu, né? Professor, e quem era o Sr. Perche? O Perche era na época ele era lá de Montenegro, que veio para cá, era um agricultor. Colono, tinha lá sua terra, bem pro lado oeste, uma terra boa. E lá eles, né? Ele auxiliou seu pai no início da... Sim, na agricultura, inclusive o pai desse Perche morava na cidade, na vila, e ele nos acolheu também uns dias, até fazer a nossa mudança lá para a nossa querência. Quando tínhamos uma casa de madeira, boa casa, grande, mas com mais 5 que entraram na família. Depois meu pai começou a construir esta casa ali, né? Quando já tinha saído para estudar lá no Cedro, em Santa Catarina, daí eles fizeram esta casa. O senhor se recorda o nome do Sr. Perche? Reinoldo. E existiam outras famílias da região de Montenegro que haviam se mudado para o Chapeta? Que eu lembro era só o Perche, o velhinho e este. Outros não tinham, ao menos que eu lembre. Claro, mas bem anteriormente veio o seu Balduino Baques, Vendelino Baques, Valentim Baques, a dona Klein, que era vizinha do pai ali. Eles vieram também daquelas regiões lá. O senhor se recorda, quando morava com a sua família naquela casa, quais eram os vizinhos do entorno?
a viúva Rosália Klein, depois veio o senhor Dalfert, Reinaldo Dalfert, e outro vizinho era o Valentim Bax, inclusive amigos de brincadeiras, de artes, nos domingos de tarde. E ali não ficava próximo à sua casa também da família Enéas? A Enéas ficava, não era tão perto. Não, era perto sim, era na cidade, Enéas. Os pais do Neri e Enéas, eles agora estão na cidade. Mas ele era amigo e companheiro nosso, o Luizinho, ele, o Rosalino, Augusto. A gente recentemente também entrevistou o seu Neri. E agora o senhor contando, aquela região ali fica perto de onde é o campo do... Isto, do Pampeiro. Que eles também... Ele era... eu daquele estádio fui o primeiro secretário também, como foi, quando foi criado o Pampeiro. E fica ali nessa região onde o senhor morava, né? Sim, a terrinha fica mais pro norte. E o pessoal aprendia a se orientar, assim, porque hoje em dia eu não sei me orientar norte, sul, leste, oeste. Não, lá a gente se orientava pela pessoa, pela família. É lá perto do Vendelino Bacas, então era bem para o oeste. Do Perche era mais para o sul. E assim é. Interessante. Como que antigamente as pessoas tinham muito mais relação também com conhecimento vinculado à natureza. Isto. Outros tipos de conhecimento também, que diziam, se tem um passarinho cantando, vai chover. Isso existia muito, muito. Inclusive, quando vinha uma chuva maior, assim, daí o pai dizia, se está trovejando ou relampejando lá por cima, para a direção da dona Cecília Bacas, aí vai chover. Era então lá para o oeste. Eu lembrei, acho que era Saracura. A Saracura canta. Quando ela canta, chove, geralmente. Falando isso, o seu Balduino Bacas, que eu era muito amigo dos filhos, a gente brincava junto, se matou, se envenenou. Por quê? Porque na época da guerra com a Alemanha, etc., era proibido falar português. E aí, alemão E aí ele foi passear no irmão dele, no tal de Vendelino Bax, e falavam mal e mal o português, mas se cuidando. Daí no final ele só disse em alemão, "Wollen heimgehen", vamos para casa. E aí entraram os guardas, modo dizer, os espias, e pegaram o homem e plantaram ele na frente atrás, afiavam facões e foices, digo, agora o senhor vai morrer. E ele se botou isso na cabeça, e o coitado do homem, um homem novo, ele em casa, às vezes, ultimamente, ele caminhava assim, de volta e meia, olhava para trás, pensando que alguém estava perseguindo. E depois chegou, ele enlouqueceu, tomou veneno. Esse foi um período bem difícil. Foi, para quem era só alemão, foi difícil. Eu me lembro em casa. Claro, o pai falava português, que tinha que dar aula. Então nós aprendemos o português. Eu não tinha assim esse problema, né? Mas eu sei de famílias que sofreram
Bah. Porque tinha muita gente que não falava. Justo. Muitos aprendiam português depois na escola. Eu, pessoalmente, quando lecionei em 1963, lá em Ivagaci, Boa Vista, do Buricá, uma época do ano, quase no final, aí por setembro, adoeceu um professor de uma escola municipal, e eu lecionava pelo estado. Aí o professor aquele ficou doente, e a prefeitura então me pediu que eu desse aula para eles, outro turno. Guri do céu, que eu sofri. Primeiro ano, por exemplo, para muitos alunos, eram 50 e poucos alunos, eu tinha que mostrar o objeto, dizer isso se chama assim em português. E daí tinha que fazer escrever isso, ler isso. Foi difícil, mas consegui superar e alfabetizar. Aquela era uma região, até hoje, de colonização alemã. Junto com São José. Isto. São José, Boa Vista, Candelária. E Boa Vista começou em Ivagaci, né? Foi o primeiro. Sim, foi o primeiro. Seria o município, por isso no começo tinha muita rivalidade entre os dois locais. Existiam essas duas vilas. Isto. A de Boa Vista e a de Ivagaci. E a de Boa Vista foi mais para frente. Ficou paróquia primeiro e aquilo gerou um atrito no começo. Que Ivagaci queria também isso aí. Acho que também era Santa Terezinha do Ivagaci. É a padroeira de Ivagaci. Mas tu tá por dentro, guri? É que a gente faz esse trabalho por toda a região, sim, então eu conheço um pouco a história. Conhece, A gente ainda não fez em Boa Vista, mas estamos fazendo em São José agora. São José. E Alegria também o senhor mencionou, né? A gente também está fazendo lá agora. Lá eu trabalhei bastante também na Alegria. Trabalhei com meu irmão, que era alfaiate, daí aprendi o corte e costura. De manhã lecionava, de tarde ele me ensinava o corte. Aí aprendi um pouco. Ao menos não me assusto quando é para enfiar linha na agulha. Qual era o nome do seu irmão? O Dionísio Brand. Ele agora mora em Curitiba. Sempre mencionam alfaiate de Alegria. Um tal de Hermes, como é que é o nome, não me lembro. O Hermes era um alfaiate que passou o ofício para o meu irmão esse. Depois tinha um que era aluno desse meu irmão, o Lauro Persch. Ele é sobrinho desse Persch, do começo. Ele já morreu novo. E o ofício do alfaiate é fazer roupas masculinas. Masculinas. Traje. Isto mesmo. Mas fizeram na vida fazendo trajes. E o meu irmão, outro irmão também, que depois casou com a filha da Tresmaiense, de 13 de Maio, também era alfaiate. Mas depois ele deixou da alfaiataria e foi trabalhar com os caminhões e entregas. A maioria eram roupas sociais? Sim. O pessoal tinha esse hábito na sociedade de se vestir mais socialmente? No dia do casamento em si não, era sempre roupa comum. Mas a maioria, para os casamentos principalmente, eles iam lá na alfaiataria, escolhiam o tecido e daí o alfaiate fazia a roupa. Mas para ir na igreja, por exemplo? Não, lá era roupa comum. Claro, em dia de festa, não era norma, mas um costume.
As mulheres, principalmente, tinham que ter um vestido novo. E lá em Chapeta, tinha algum alfaiate? Tinha, seu Alfredo van der Zandt, que agora tem 90 anos, eu sei disso, que mora lá perto de Gramado, como é que é? Canela? Canela. Era pertinho de Gramado. Nova Petrópolis ele mora. Sei que ele esses dias fez 90 anos e reuniu os filhos, os amigos, tudo. Daí ele pôs no WhatsApp uma foto. Bacana, ele morou muito tempo em Chapeta. Sim, ele casou e morou em Chapeta. E daí faz agora, claro, depois de já aposentado, daí ele se mudou para Nova Petrópolis. Bacana. E costureiras? Costureiras tinha, até uma mana minha era costureira, um tempo antes de casar. Agora sim tinha uma vizinha costureira, fulana era costureira, tinha bastante, né? Porque era tudo, tinha que ser feito. Então elas olhavam as revistas, escolhiam um modelo e levavam na costureira. As roupas da sua família quando eram criança, quem costurava? A mãe. A mãe, depois a mana. A mãe era dona de casa. Ela provia a casa toda. A comida, na roupa. E trabalhavam, porque imagina, os nossos uniformes eram brancos, tapapau branco, e ele tinha que estar sempre branquinho. E a mãe lavava e deixava tudo impecável. O que era o tapa-pó? Era tipo um jaleco quase, branco até o joelho. Esse era o tapa-pó. Mais tarde entrou a camisa branca com calça preta. E sapato nem se falava, porque a maioria nem tinha sapato. O tapa-pó era o uniforme da escola? Era uniforme. É. E esse nome era porque era uma região que tinha muita terra, poeira? Como O tapa-pó. Deve sim, porque a terra vermelha era o tapa-pó. Não sei se é devido a isso. Mas ele protegia a roupa de baixo? Sim. Aí embaixo você usava qualquer roupa. E depois, aí criaram um uniforme. Criaram uniforme, camisa manga comprida e calça preta. As meninas era saia. Tinha alguma cor? É azul. Azul escuro. E o tapa-pó ele era feito de algodão? É de tecido comum. Muitos usavam bolsa. Lá já não era assim, aquelas bolsas de trigo, de farinha, já era um tecido fino, né? E nessa época que o senhor estudava na escola, não foi um período bem nacionalista, em que havia muito da pátria, do dia da pátria? Sim, bom. O 7 de setembro era orgulho desfilar com uniforme novo. E os professores trabalhavam a turma no máximo. Era formação de fila, ordem unida, posição de sentido. Alguém se mexia no hino nacional, no outro dia a professora... Não, era um respeito. E todos os hinos pátrios. Hoje em dia, mal e mal dá o hino nacional. Né? Outros hinos, hino à bandeira. Hino à bandeira,
nós somos da Pátria Guarda, a desceria do quartel, hinos assim que eu não esqueço, são hinos bonitos, né? E esse desfile acontecia lá perto da praça? Sim, começava na escola, Anchieta, lá embaixo, e passava na frente da igreja, o palanque oficial. Eu acho que isso ainda se mantém. Sim, sim, a maioria dos municípios faz ainda, mas não é mais aquele rigor, aquela marcha, é mais uma caminhada. Eu digo também do trajeto de Chiapeta no mesmo lugar. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo trajeto. E onde ficava a escola que o senhor estudou? Onde hoje está a prefeitura, o grupo escolar da sede. E não sei que ano foi construída uma brisoleta lá embaixo, onde tem a Anchieta agora. E aí, claro, nós mudamos lá para baixo, e daí depois destruíram a escolinha velha. E derrubaram aquela figueira grande que tinha do lado, que foi uma pena. Podia estar hoje lá ainda. Nesse meio tempo construíram a igreja, que tem agora aí. Antes tinha uma capelinha de madeira. E a brisoleta foi mudada, e nem sei que ano foi isso. Em 1955, mais ou menos. Aí eu peguei a direção lá também, na Anchieta. Essa primeira escola, ela era um prédio que já existia? Sim, sim, era um prédio antigo, dividido em 3 partes, 3 salas de aula. Ela não foi construída para ser uma escola. Mas eu acho que sim, que geralmente construíam a igreja, a escola, num mesmo núcleo, um mesmo pátio quase. As pessoas comentam muito dessa figueira, acho que os alunos ficavam ali. Mas, credo, foi uma pena que destruíram. Podia estar lá hoje. Seria uma referência. Até porque a figueira é símbolo, árvore símbolo do município. De Chiapeta, é. Por isso eu digo, poderia bem ter. Essa árvore símbolo foi criada no tempo que eu estava na Secretaria de Educação. Daí criamos por votação a árvore símbolo. Hoje, acho que na cidade, eu não sei se tem na praça, de repente, não me recordo. No meu tempo plantamos uma perto do palanque, mas não sei, depois não vi, não sei se vingou a árvore. Não tenho recordação. A figueira que eu me recordo é lá na Fazenda Monte Alvão. Ah, não, isso mesmo. Lá existia uma... Tem diversas árvores lá para aqueles lados. E depois, então, alguns anos mais tarde, daí criaram a Brisoleta, que foi onde começou a Anchieta. Isto mesmo. O senhor chegou a estudar lá também? Não, depois que eu tirei o 5º ano, lá em cima, daí eu fui a Santo Ângelo estudar. Que não tinha mais séries depois do 5º. Como é que eles chamavam essa continuação depois do 5º ano? Sexta série. Era série, né? 6ª, 7ª, 8ª. E daí era a admissão para o ginásio. Aí a gente fazia um teste para passar para o ginásio. E no caso, o Chiapeta, nessa época, só ofertava até o 5º. Até o 5º ano. Por isso, quem quisesse continuar, precisava ir para outro lugar. Mas não muito tempo depois já criaram. 5º ano, 6ª série. E o seu pai, por ser professor, houve um incentivo maior para continuar os estudos? Como para nós, para os filhos? Continuar porque a maioria das famílias não... Ficavam ali. Não, mas o pai realmente, ele insistia com os filhos.
E quem não quisesse continuar estudando, ele encaminhava para a profissão. Como outro meu irmão foi para alfaiate, quando era um piá de 15, 16 anos. Outro foi... Daí casou bem novo e foi para 13 de Maio, assim. E até os últimos 2 irmãos também estudaram até o fim do 2º grau e daí foram para o Juí fazer a faculdade na Fidene. Daí tiraram lá, antigamente criaram um curso de cooperativismo. E o pai se agradou porque era ligado à agricultura e coisa, então os 2 foram fazer cooperativismo. Ali em Chapeta, o senhor se recorda quem eram seus professores? O seu pai? O senhor mencionou? A dona Érica e a Yolanda Rigotti, que vinha de Catuípe, e a dona Genoveva, era esta, eu acho que eu lembro menos destas. O professor Hilgert, não, ele era da outra escola rural, que vinha de Catuípe também. Existiam muitas escolas. Sim, quando eu tinha a Secretaria da Educação, tinha 44 ou 6 escolas no interior, municipais, e só uma estadual. E aí a gente vivia muito na rua, visitando as escolas, orientando, organizando. Mas era um trabalho bom, sempre tinha que fazer. Aí eu criei bastante atividades, eventos, Festival da Canção, gincanas entre as escolas. Foi bastante coisa. Criamos um museu. Uma série de atividades assim, da secretaria, passeio pelo município. Pegávamos um ônibus, juntávamos 2, 3 escolas e fazia todas as divisas do município. Foi bem interessante para os alunos. Isso existe até hoje. Estão fazendo ainda, pois eu vi esses dias. Nem sei quem é. A secretária lá agora é a Pires, Franciele Pires. Franciele, até ela me ligou esses dias para ver se o dia pudesse receber vocês. Franciele, até ela é filhada da minha mana. Esses dias visitamos ela, lá no interior. E nessa época as divisas do município divergiam de como é hoje? Em Acorá também pertencia a uma época. Primeiro pertencia a Catuípe e depois eles aderiram para Chapeta, não me lembro que ano foi isso. E aí depois se emancipou, né? Aí ficou. Foi para a gente que trabalhava daí na secretaria, com o doutor Jânio. Aí aumentou o trabalho aqui. Nós tínhamos que visitar todas as escolas do Inhacorá. E também eram muitas escolas lá. Essas 40 e poucas se somando em Acorá junto? Não. Depois aumentou por causa do Inhacorá. A gente olha para visitar as escolas uma vez por mês, era que não dava para ir e voltar num dia ou ir de uma escola. Às vezes eu fazia as escolas próximas. Daí a gente visitava 2. Eu acho que em Acorá teve uma época que teve umas 20 escolas, né? É isso mesmo. Nessa época existiam muitas escolas pelo interior. Porque o alunado era mais do interior. Hoje em dia, Chapeta acho que tem 1 ou 2.
As próprias políticas do governo mudaram em centralizar as escolas Sim, nas sim, sim. cidades. É por causa das séries únicas, né? Tinha 2 alunos da quarta, da quinta, um e tá. No meu tempo, daí, no último ano, onde tinha, por exemplo, quinto ano, tinha 2 alunos nesta e outra, um naquela, daí eu juntava, o transporte passava, recolhia os alunos e levava numa escola, né? E professores giravam também com transporte escolar. Um dia ia professor de português, de matemática e história. No outro dia ia para poder o professor atender melhor o aluno. E outro fator, eu acho também mudou muito a realidade com o êxodo rural. Existiam muitas pessoas morando no interior e essa realidade mudou. E mudou tudo. Escolas que eu sei, que tinham 50 alunos, fecharam agora, né? Porque não tinha mais aluno. Algumas poucas ainda têm os prédios, mas que já são Sim, usados sim, para outras coisas. quando não estão abandonados. Geralmente estão abandonados. Às vezes algum agricultor aproveita para pôr feno, né? Sementes, mas a maioria está caindo de. E foi nessa época, trabalhando como secretário, que o senhor conheceu as professoras que eu mencionei antes da gente começar a entrevista? Sim. Que a gente já entrevistou também, né? Muitos Sim. professores que davam esse trabalhavam comigo, menos a dona Érica e a dona Yolanda. Mas as outras, a Nelce, todo aquele povo, a Jandira, todos esses professores. A Irene. A Irene vi esses dias, fui visitar o túmulo dos pais e de uma mana lá em Chapeta. Aí vinha essa professora, curvadinha. Eu digo, meu Deus, pobre dessa veinha. Ela se apresentou, claro, eu logo reconheci pelo rosto, eu digo, mas é você. Era Irene. Coitada, ela sofre da coluna. Mas foi uma boa professora, Irene. A Irene Raspirsky. E o professor Romirto? Esse foi secretário depois de mim. E o diretor da CNC, eu era diretor da CNC também, e depois dele, depois de mim, ele assumiu. Professor, eu queria falar um pouco ainda sobre a casa que está retratada ali no quadro. Achei muito bacana que o senhor fez esse quadro. Isso aqui me deram quando fiz 70 anos. Os cunhados de São Luís Gonzaga que moram lá, os irmãos, parentes da esposa. E aí me vieram com esse quadro. Digo, mas que beleza. Eu botei no lugar de destaque. Com certeza é uma memória afetiva que lhe recorda. Muito grande. Me lembro de tudo que é todas as peças, nossa vida ali dentro. Foi muito bom, muito bom. Como que foi a construção dessa casa? Eu tinha um cunhado das irmãs mais velhas. Ele era marceneiro e um baita construtor, era detalhista. Ele então foi convidado, daí ele dirigiu a maioria da construção dessa casa. Qual era o nome dele? Arno Tomé. Está enterrado lá em Dionísio Cerqueira, Paraná. Ou Santa Catarina Barracão por aquele lado. E o senhor tinha que idade quando construíram a casa? Eu tinha 20... Eu tinha 42 a 63.
Quando em 63 eu tinha 20 e poucos anos. Essa não foi a primeira casa? Não, nós tínhamos uma casa pertinho desta, mais antiga, de material, coberta com tabuinha. Quando o pai comprou as chácaras, tinha um morador lá. Daí era grande, mas bem simples. Mas era uma casa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Depois o pai fez uma emenda grande para a área de sala de janta, cozinha, tinha sala, despensa, bem grande a casa. Aí depois mudamos para cá. O pai aproveitou bastante madeira da casa antiga. Era uma madeira boa, um soalho lindo, bem trabalhado. E quem que era o morador que vocês adquiriram? Era seu Bote, Edmundo não. Edmundo Bote. É um Bote, B-O-T-H. Prefeito. Pode até ter sido o Bote, era um Bote. Como é que era o nome dele? Nicolau. Acho que era Nicolau Bote. E aí depois essa casa já ficou pequena para as necessidades da família? Não vou dizer pequena, porque assim como a turma ia saindo de casa, então sobrava já um quarto aqui, um quarto ali, né? E só depois, quando vinham todos os filhos para casa, aí sim, né? A mesa ficava cheia, eram aquelas mesas compridas, e aí faltava espaço. Mas o senhor já não estava morando ali? Não, eu, na época, foi em 64 que fui estudar em São José do Cedro. Aí na volta daí, voltei para casa. Comecei a lecionar em Chapeta. E depois eu já saí também, fui em Alegria. Depois até casar, em 64. E daí eu morava em casa. Mas depois, nesse meio tempo, eu fiz a minha casa na cidade. E fui morar lá em cima. Agora eu lembrei de um ditado que em casa que é casa. Eco. E eu já tu vê como são as coisas. Eu estudava em Santo Ângelo e tinha uma colega que tinha um carro bonito, era um DKV, não. Eu sei que era um carro que eu me apaixonei, e ela era colega minha, e dizia, Olavo, te vendo esse carro. E eu assim, com um leque para querer comprar. Aí um dia eu cheguei em casa e disse, olha pai, eu acho que eu vou comprar um carrinho. Aí meu pai disse, mas Olavo, pensa bem. O carro, tu gasta tudo que você tem e vai continuar pagando, e um dia pode te acontecer uma coisa por azar. Por que tu não compra um terreno e faz um poço? E daí pensei, mas sabe que o pai tem razão. Eu era um piá, digo, um dia eu vou casar. E aí eu comprei o terreno. Lá ainda existe a casinha, lá para perto da professora Lorete Funk. Aí eu fiz um poço, comecei a fazer a casa de alvenaria. E foi depois, quando eu casei, eu tinha a casa pronta, mobiliada, graças a Deus. E se eu fosse comprar o carro, aí, sei lá. O senhor se antecipou já. Justo. Se precaveu. Muito bom conselho do seu pai. Mas muito bom. Depois eu agradecia, diz, devo ao Senhor isso aí. E naquela época, muito diferente de hoje, não era muito caro adquirir um terreno. Não, eu nem me lembro o que eu paguei, mas
não foi lá o bicho, né, que deu para a gente comprar. Foi muito bom. E depois eu nunca esqueço, o pai logo disse, compra o terreno, faz um poço. Essa coisa não me saiu da cabeça, não tinha água. Ele disse, faz um poço. Mesmo que você não ocupe a água, mas para construir você precisa. Aí eu digo, vou fazer isso. Sim, não havia água encanada, tudo dependia de Justo, d'água. aí fiz uma caixa d'água grande em cima, ficou bom. Perto da casa do professor Arnoldo, não sei se vocês não entrevistaram ele, o Bledov. Também entrevistamos. Ele mora na frente dessa minha casinha. Ali também a gente entrevistou o seu Paraginski. O Paraginski, ele mora na esquina, tem o mercado na esquina, ao lado da minha casa. Eu não parei para prestar atenção, mas no dia que eu passar lá vou lembrar. E haviam pessoas que faziam esse ofício de abrir poços? Sim, existiam os poceiros que nós chamávamos. Eles procuravam com uma vareta, com uma forquilha assim, eles achavam a água e diziam, olha, faz aqui que tu vai achar água. Com tantos metros, o meu poço tinha 20 e poucos metros. Foi cavocado. E quem que eram os poceiros lá? Não me lembro. Mas era da própria comunidade? Sim. Na época eles tinham muito serviço, porque não existia água, então. E como que foi o seu casamento? O senhor conheceu lá em Chapé? A minha esposa, ela se formou em São Luís Gonzaga. Ela é natural de Caibaté e foi muito menina para São Luís Gonzaga. E aí ela se formou, nem pôde fazer a formatura, que já tinham nomeado ela professora lá para Chapeta. E daí, até hoje faz 51 anos que nós noivamos. Foi no dia de hoje, o dia do professor. Aí ela veio já como recém-formada para Chapeta. Ela e a mãe dela que trouxe, a dona Laura, ela é de origem alemã também, Welter. Vieram para Chapeta e aí eu conheci a Maria Helena, né? Conheci ela e já em seguida a gente se encontrou e começamos um namoro, em 69. Aí em 79, isto, e até 64 namoramos e casamos. 59. Isto. E foi um casamento, não posso me arrepender de bom mesmo. Convidei quem eu podia. Até a turma disse, foi o casamento do ano, eles diziam. Eu digo, não, isso não me importa, mas foi muito bonito. Aí fizemos a festa no Salão Beck, tu já deve ter ouvido falar. Aí depois viajamos 2 semanas, saímos para Gramado, Canela, Torres, viajamos 2 semanas por aí. E depois voltamos e encaminhamos a vida normal. E em maio ela engravidou do primeiro filho. E em fevereiro, janeiro do outro ano, nasceu o primeiro piau, Ricardo. Aí em 76, no final de 76, nasceu o Fernando, segundo filho, que mora aqui e tem a Big Pharma e o posto Shell, ali na subidinha,
perto da Policlínica. E daí depois, em 79, quando eu já estava morando aqui, nasceu Eduardo, que mora em Veranópolis. E o casamento foi em que ano? 1964. E foi lá em Chapeta? Em Chapeta. Já existia a igreja ou era a capela? Não, era a igreja já. A igreja já. Oh, enfeitaram tanto a igreja. Jesus. E qual era o padre que celebrou o casamento? Era o padre Agostinho, já vem meu... E o pai era diácono, e daí os dois fizeram. E o mano, que era padre, ele tocou então a Ave Maria, cantada por uma amiga de Passo Fundo, uma anãzinha desse tamanho assim, aleijada, mas cantava, Deus o livre. E depois da missa era festança. E essa parte da igreja, os padres, o senhor comentou, né, que seu pai era diácono e os padres vinham esporadicamente. Da alegria. Depois, com o Frei Agostinho, ele já foi morar em Chapeta. Isso foi um pouquinho antes de eu casar, então, em 1962, por aí. O senhor se recorda, então, os padres vinham de Alegria? Da Alegria. Não era São José? Não, era Alegria. Frei Raimundo, Frei Agostinho, Frei... uns quantos, era tudo franciscano. E da construção da igreja, o senhor tem alguma recordação? Eu lembro da... Ela tem uma arquitetura bem diferenciada também. Diferenciada. Tem uma parecida em Maravilha, Santa Catarina, onde esse meu irmão era vigário. Então ele mais ou menos se baseou naquele modelo para essa. E da padroeira Nossa Senhora das Vitórias? Dessa Nossa Senhora das Vitórias, pelo que eu sei da história, é ligada ao nome da Dona Vitória Chapeta. Inclusive dizem que o rosto dessa Nossa Senhora foi meio copiado a Dona Vitória Chapeta. Não sei até onde isso é verdade, mas é de sempre, né? Nossa Senhora das Vitórias. E quando o senhor chegou ali na vila, já se chamava Chapeta? Sim. Já era Chapeta. Tem toda a relação com a família. Sim, é isso. Por causa disso é o nome, né? Da Chapeta. A gente até entrevistou os descendentes, né? Dos Chapeta. Inclusive, ultimamente construíram o ginásio, o auditório, muito bom aquele. Os Chapeta eram donos de quase todo aquele lado que a gente sai para a estrada de chão. Toda aquela coxilha, era tudo dos Chapeta. O próprio projeto da colonização, da escolha do local, sim, planejado. Tudo. São os diferenciais da cidade também, que você vê que há uma demarcação dos lotes, das quadras. Isto. Até do local onde é a praça, isso tudo já havia, né? Já, antigamente era a praça onde amarravam as vacas, os cavalos, e nós no meio jogava bola às vezes. Tempo de escola. E a sua esposa então era da família Welter? Welter. Ungrat Welter. E os pais dela também se mudaram para São Luís Gonzaga e morreram lá. Seu Nicolau e a dona Laura.
E ela foi designada depois para ser professora lá na vila. Aqui da Chapeta. Não foi na mesma época da Djanira, A Djanira era diretora da escola na época. porque ela também era de São Luís. A Djanira era, é isso mesmo. A Djanira. E tem uma professora de Inhacorá também, que A é Eva. a Prof. Zélia. Ah, Zélia, isto. Entrevistaram também? Isto, Zélia. Ela também era daquela região. Parece que havia uma escola Visconde. lá em Inhacorá, sim, Não, em mas Inhacorá. lá em São Luís que formava professoras. Sim, uma escola de irmãs formava professoras. Era uma escola forte, grande. Professor, qual que é a primeira recordação que o senhor tem ao chegar na vila de Chapeta? Como que o senhor pode descrever que era a vila? Não, eu tinha umas casas mais próximas uma de outra, algumas casas. E é isso que eu lembro. A igrejinha pequena, com o campanário do lado, a escola, essas coisas eu lembro. E depois descia e pegava a direita, morava seu Perche. Então lá o caminhão nos descarregou. Em termos de comércio, por exemplo. Tinha o seu Andrigueto e a dona Érica, seu Enz. E o seu agora, que era o Sakcheski, mas naquela época era o tal de Krumbauer, não. Era uma outra que ficava mais para baixo. Era as três vendas, como nós dizia. As vendas. Inhacorá era conhecido como Três Vendas. Isto mesmo, em Inhacorá era Três Vendas. E o senhor chegou a ir lá nessa época? Sim, eu daí quando fui estudar em Santo Ângelo, nós pegávamos ônibus de manhã, chegava nas Três Vendas, lá fazia baldeação e ia por estrada de chão até Santo Ângelo. Não era o ônibus em Inhacorá? O ônibus em Inhacorá do Savisky. Eu lembro bem disso aí. E lá em Chapeta tinha rodoviária? Tinha, mas era junto ao Salão Beck. Ali era a rodoviária. E de manhã eu lembro bem, quando chegava a hora do ônibus encostar o seu flecão, chegava lá no salão e dava umas buzinadas que eu morava lá embaixo, se ouvia. Aí nós sabíamos que o ônibus ia partir daqui a pouco. Seu flecão, um homem gordo. O seu Fleck foi foi o primeiro ou segundo dono do salão antes do Beck? Antes do Beck. Não sei se era. Não, o seu Arnildo Beck, ao menos que eu lembro, sempre foi ele. Esse Fleck que o senhor se recorda, ele era o que, o motorista? Motorista do ônibus, que ia para o Inhacorá, pegava o pessoal, voltava por Chapeta e ia até Juí. E à tardinha voltava. Uma curiosidade do seu casamento no civil. Chapeta não tinha cartório nessa época? Tinha. Eu fiz daí a certidão porque nós íamos viajar naquela noite mesmo, depois do casamento. E daí eu disse para Maria Helena, a esposa, meu Deus, nós não temos certidão. Às vezes tem hotéis que não permitiam a entrada. E daí o que eu fiz? O seu Arnaldo era amigo meu, daí eu fui, tirei ele da festa, digo, por favor, faça a nossa certidão de casamento. Ele foi comigo até o local, fez a certidão de casamento, aí eu
Arnaldo Bax? Arnaldo Bach. Eu acho que é. Arnaldo. Não sei se não é Arnaldo Padilha. Não. Bom. Era o escrivão. Aí ele fez, aí nós fomos. Até deu uma brincadeira no fim. Os meus irmãos e os cunhados, era costume, depois do casamento, eles quererem atacar e incomodar os noivos. E nós íamos viajar até Juí, eu tinha reservado hotel lá, e eles se prepararam na saída de Chapeta, onde nós iríamos sair, e pensaram que nós vínhamos logo, e na realidade fomos fazer a certidão, e eles esperaram lá no estradão, como se diz, e nós não vinha. Quando diz que estavam com vontade já de voltar, diz, eles foram outro caminho. Aí nós passamos, daí eu vi a turma lá parada no lado do estradão. Mas olha, embalei-me, fui no meio deles. Diz que o meu irmão fumava. Daí já caiu o cigarro dele, ele começou a se bater, daí atrapalhou tudo. E nós, ó. Coisinhas bobas, né? Mas me ocorre. São memórias, né? Memória. Como a gente se recorda, às vezes, de alguns detalhes que marcam mais. Mas verdade. Coisas bestas, né? Que não é nem de contar. Mas eu acho que são esses detalhes que são legais. Que enfeitam a história. Exatamente. Bom, eu queria saber um pouco ainda, professor, sobre a emancipação de Chiapeta, né? Como que o senhor tem lembranças desse período, de como que foi a mobilização para tornar Chiapeta município? Eu sei que houve um trabalho, inclusive é uma época polêmica, certo? Que comentaram já, entre o Claudino Zimmer e outros políticos, Werner Conrad e outros, que tinham um plano quanto à emancipação. Isso ali você já deve ter ouvido, aí o seu Claudino Zimmer, ele foi a Catuípe e engembraram lá um negócio para ser nomeado o Claudino Interventor. E quando todo mundo pensava já em eleições e coisa, seu Claudino apresentou a posse dele. Mas deu uma revolta. O seu Werner Conrad era um dos chefões de outro partido. Aí deu uma polêmica, né? Mas ele tomou posse. Inclusive, quando depois o Conrad venceu uma eleição, ficou prefeito, aí ele mudou a data do município. Era para ser então 31 de maio. Daí ele mudou a data para dezembro por causa para não deixar o nome do Claudino Zimmer, já é finado. E eu era amigo da família de anos do Claudino. Ele sempre gostou do meu trabalho, dos pais, e eram amigos. E daí ele me convidou para ser o secretário. Aí eu aceitei. Aí eu fui trabalhar na prefeitura, mas foi uma época muito difícil para mim por causa da oposição, né? Os prefeitos que entraram foram dois ou três, se opunham a muitos trabalhos meus, inclusive. Mas eu sobrelevei e aí depois eu pedi demissão, que era cargo de confiança por parte do Estado e do município, e fui trabalhar em escola, né? E o Claudino ficou meio... Toda a vida a imagem do seu Claudino Zimmer ficou ligada a esse episódio, de ser nomeado interventor
independente a vontade do povo. Foi um terrível, politicamente falando, foi uma época muito difícil. A emancipação ela aconteceu num período histórico conturbado do Brasil, porque foi bem na época em que se instaurou a ditadura. Sim, sim. Mas a gente sobreviveu, vivo, inteiro. Mas justamente por isso não houve eleições também. Houve a nomeação de um interventor. Não, isto, mas não, nenhum da comunidade pensava no seu Claudino. Ele foi por baixo dos panos e ajeitou. Parece que com o governador, acho que era o Amaral de Souza. E aí, mas convivemos este período. Ele sempre botando o Claudino Zimmer para o escanteio. É que havia uma expectativa, inclusive me parece que havia uma lista de possíveis administradores, e o Claudino não estava na lista. Não estava, por isso ele foi a Catuípe naquela época. Ele foi e ajeitou as coisas. Até eu fiquei, que era muito amigo dele, e até convidado depois para a secretaria. Eu achava isso um peso, uma traição. Imagina a gente que era amigo e quase que eu não ia aceitar. Eu digo, no fim, eu vou me opor a um grupo da comunidade. Era Silvino Andrigueto, o seu Conrad e tantos outros. Mas, no fim, eu aceitei e digo, eu vou trabalhar e não quero saber de outra coisa. E que mais tarde essas pessoas se tornariam os prefeitos eleitos. Sim, o Severino Conrad ficou, o Kronbauer ficou, o seu Inz ficou, prefeitos eleitos. E sobre a mobilização da comissão emancipacionista e da votação do plebiscito, o senhor tem alguma? Não participei muito. Mas eu só sei que tinha essa lista e a confiança em ser nomeado um deles, como era para ser. E se tivesse sido isso, esse teria sido um período de glória. Mas aconteceu por causa de uma pessoa. Não posso falar mal dele porque ele já está lá por riba. E acho que desde então criou uma política mais... mais distinta uma da outra, mais concorrente. E quais que foram as dificuldades iniciais da instalação do município? Bom, primeiro o prédio, os funcionários. Eu me lembro que daí o seu Claudino pesquisou, trouxe inclusive um companheiro de Juí, ou de Catuípe, o Hamilton Belinazzi, que ficou da Secretaria de Finanças, e eu que era da Educação, e chefe de gabinete, seu Verno Scherer, também já finado. E eu sei que eram os 4 funcionários, nos primeiros dias. Assumia 1, 2, 3 secretarias para não gastar. E alugamos uma casinha ao lado do posto, ao lado da igreja. Essa casinha do seu Open, essa também não existe mais, já foi. Que era no lugar da prefeitura atual. Uma casinha pequena, de madeira, bem pobrezinha. Quem que era o proprietário? Seu Open, Hugo Oppen. Não era a casa que era a escola? Não. A escola
A escola na época já não existia mais. Tinha então esta casinha. Uma casa pequena de madeira. Pequena de madeira, com uma, duas, três, quatro peças. E ali foi a primeira prefeitura. Primeira prefeitura. Deve ter fotografias por chapeta. Não te mostraram? Ainda não localizamos. Mas deve. Bem poucas fotografias existem desses períodos. Pouquíssimas pessoas têm. Até de período anterior é mais difícil ainda da colonização. Sim, isso eu acredito. Parece que alguém uma vez organizou uma exposição e essas fotos nunca foram devolvidas. E parece que ali se perdeu muito. Não, porque eu inclusive lembro que no meu tempo eu trabalhei antes de fazermos um museu, e daí eu lembro que separei fotos a que eu tive acesso. Não sei como é que está hoje. Parece que esse acervo ficou com alguma família que depois foi embora, e esse acervo até tentaram ir atrás, mas não sei se ele ainda existe. Se o professor Elton tentou uma vez ir atrás, e aí se perdeu muitas fotos. O Elton. Que até do início da colonização, e realmente a gente nunca mais... É uma pena. Eu me lembro que eu tinha bastantes fotos, tempo da secretaria, mas ficou tudo Tu não olhou... Na prefeitura? O que tem lá a gente teve acesso. Tá. Mas não tem nada dessa. Na educação também não. Só de período mais recente. O que é mais antigo não... Sim. Vai ver que nem existe aquela família, de repente levou. Uma pena, né? Porque as fotos são importantes para o registro. Eu gosto muito de poder ilustrar, porque apesar de que a gente converse com as pessoas e tenta imaginar muitas vezes como eram determinadas coisas, uma foto ela ilustra, justo. Né? Fica mais visível para entender como que era. Verdade. Mas professor, e esse trabalho inicial da secretaria, até realmente conseguir estruturar melhor Sim. Bom, em princípio a gente recorreu à Secretaria de Educação de Catuípe, que tinha em mãos todos os professores das escolas. E aí, a partir dali, a gente criou a ficha nossa e repassamos os dados, todos, de cada professor. E aí tinha o arquivo e a gente, então, começar dali para frente, colocar quanto recebiam, e mudança de nível, datas e férias, né? Aí começamos a estruturar. Cada escola tinha seu ponto, seu livro de chamada, que a gente depois recolhia, né, para a secretaria para anualmente guardar esses dados. E a partir da emancipação, esses professores passavam a ser funcionários do município? Do município de São de Chapeta. Desligavam de Ijuí, de Catuípe, passaram para... E as escolas também? Sim, passou tudo para o nome de Chapeta. E já eram, nessa época, no começo, já existiam muitas escolas? Sim, não vou dizer todas, mas a maioria já existia. Foram construídas, acho que 1, 2, 3, 4, acho que umas 6 que nós construímos em locais diferentes. E depois o senhor voltou a ser secretário daí na administração do seu Jânio. Isto.
Isso, eu morava aqui, ele não exigiu que eu morasse lá. E daí, diariamente, eu fui dispensado nas quartas. Mas, no fim, eu ia todos os dias porque o trabalho exigia planejamento e visitas e acompanhamento. E aí eu continuei com o Jânio até ele sair, dos 4 anos. Foi um período, ao menos que Chapeta aprovou. A educação diz que levantou-os, né? Foi muito bom. Desse período inicial, são poucos os políticos que ainda estão vivos, né? Desde essa época do início até a outra. Até o Jânio, acho que todos já faleceram. Já morreu o Jânio, quase todos. Seu Kronbauer, seu Inz, o Jânio, todos já subiram, como diz o outro. E da primeira eleição, o senhor tem alguma recordação? Não. Quando o seu Verno ganhou? Tenho uma lembrança que eu era preparador eleitoral, que trabalhava na prefeitura, fazendo títulos. Daí eu lembro que dessa época, aí eles levavam as urnas para Santo Ângelo, na eleição do Conrad, do Verno. Para fazer auditoria da votação. E a contagem de votos, tudo lá. E foi declarado ele, era junto ao doutor, como é que era o nome dele? Bom, com um médico. Não, outro que tinha lá. Eu não lembro agora o nome. Mas quem que eram as chapas que estavam concorrendo? Não lembro também. Eu sei que era ele e um doutor. Que era o opositor. Isto, eram duas chapas. Não era o doutor Massalai nessa época? Não. E mais alguma recordação desse período trabalhando com o seu Claudino? Quais que foram as principais mudanças que aconteceram nessa época? Bom, na vila de Chapeta? Em princípio foi a instalação da luz, né? A água, não me lembro se foi a água também. E o início dos calçamentos, né? E construção de escolas, 3 escolas. Era isso mais ou menos. O principal foi a luz. Foi uma conquista, foi uma festa. O pessoal ansiava muito pela energia elétrica. Meu Deus, e como? Eu sei por nós, a gente piazedo e jovem, o pai comprou um motor, um dínamo, eu me lembro, lá de Feliz. O pai descobriu lá um amigo que falou de um dínamo para pôr na água, não precisava muita água. Lá em casa tinha bastante água. E o pai comprou esse motor e fez uma caixa d'água, tipo açude, que gerava então a energia para casa. Mas aí o pai abria as comportas ali do espaço e daí vinha a luz. Meio fracote, mas ao menos era luz elétrica. Daí o pai dizia, olha, se apurem, se alguém quer dormir com luz, né, em 1 hora vai terminar a água. Daí a gente fazia os temas, trabalhava, lia alguma coisa,
porque já apagava a luz. E se apagava, pegava uma tochinha, uma lanterninha, alguma coisa para continuar. E a luz sumia. O senhor comentou que foram construídas 3 escolas nesse período. O senhor se recorda quais localidades? Lá na Coxilha Bonita, aqui embaixo na saída para Santo Augusto, e nos Grimos, nas Brancas, Mantino Licht, e aqui em cima, perto dos Schossler, na saída para Penhacorá por dentro, com a estrada de chão. Não me lembro das escolas, o nome. Mas esse processo de nomeação eram figuras conhecidas? A denominação da escola, é isso? Sim, era... Ou alguém que tinha algum vínculo com a comunidade, às vezes quem doou o terreno? Tinha a escola, mas isso já era antiga, Mantino Licht, a escola ali de cima do Schoss, não me lembro bem. E na Coxilha Bonita era Dona Aide Chapeta, mas também uma pessoa já antiga. Hoje é a escola de educação infantil, é a Aide Chapeta. Isso mesmo, hoje é a Aide Chapeta. E sobre o plebiscito, o senhor não se recorda da votação do sim e do não? Não, isso eu não lembro. E da instalação da notícia, quando receberam que ia se emancipar, se houve alguma comemoração? Em princípio, sim, mas por aquele grupo. Mas aí o seu Claudino, já por baixo dos panos, ele tinha a manobra pronta. Coitado do seu Claudino. Ele sofreu com isso, mas não devia ter feito isso. Eu condenei pessoalmente também. Então, houve uma alegria inicial que logo foi... Foi abafada. Foi abafada. Porque quando souberam que seu Claudino tinha sido nomeado, que não estava na lista, mas credo, eu achei que ia pegar fogo. A comunidade condenou um pouco. Mas não um pouco. Totalmente. E essa nomeação, ela ocorreu por parte... do governo. Acho que foi o Amaral de Souza. E da cerimônia de instalação, você tem alguma recordação? Não, nenhuma. Porque foi abafado o mais possível. É dia 28 de maio, foi Isso. instalado o município, mas a lei que aprovou, né, foi em 15 de De dezembro. dezembro. E por isso os adversários do Claudino, quando assumiram, desculpe, passaram para a mudança da data. E acho que foi nesse mesmo período que ocorreu a emancipação de Santo Augusto e de Ajuricaba, não? Santo Augusto já era município. Já era município. Já. Bom, a gente já está quase finalizando, professor. Qual que é o significado da figueira como árvore símbolo do município? Em princípio, porque tinha aquela árvore, também isso foi a comunidade que escolheu, né? E tinha bastantes figueiras na Coxilha Bonita, tinha 2, 3 ou 4. E eu para mim foi isso, né? Que foi a escolha. E foi realizado um concurso. Isto. Aqui, por exemplo, em Santo Augusto é a grápia, a árvore símbolo. Interessante. Recentemente a gente fez em Acorá. E nós elegemos o jaracatiazeiro como árvore símbolo. Jaracatiazeiro. E lá a gente tem ainda o doce de jaracatiá, é uma tradição, né?
Não que é a sabia. partir da árvore que se produz o doce. Não sei. O Mas doce que de legal. Aracatiara é feito com o caule da árvore. Ah, é? Opa. Bem interessante, é uma produção que lembra assim um coco ralado, mas é ralado o próprio caule da árvore, né? Ah, Ele é tipo ele não é um tronco lenhoso, ele é um tronco mais sim. fibroso, Tipo umbu. tipo um mamão, mamoeiro. Isso, mamão também. Então, isso foi algo que o nosso projeto também ajudou a desenvolver uma identidade Sim, local. E essa tradição do doce de Aracatiá também é algo muito antigo sim. e que também é uma tradição que vinha se perdendo, né? Então a gente resgatou também um pouco dessa história. Tá certo. A gente está agora finalizando. Como que o senhor se sentiu ao recordar dessas histórias do passado? Oh, eu senti recordando mesmo, voltando no tempo. Não é verdade? Eu me situava nessa e aquela situação. Foi muito bom. Foi muito bom. Agradeço, viu, pela... Muita coisa não precisaria ter sido dito, mas a gente, no meio da conversa, se fala. Mas eu acho que são, como a gente estava falando antes, esses detalhes que enriquecem a história. Não, tá certo. Né? Porque são justamente esses detalhes que muitas vezes fogem da história oficial, né? Justo. Que são detalhes que não constam nos documentos. Né? É verdade. Um recordar simples, reles, bem. E que também está relacionado à vivência, né? De quem viveu aquela... Do dia a dia, Do dia a dia. É isto mesmo. Qual que o senhor acha que é a importância de deixar esses registros, de resgatar a história para que as próximas gerações possam ter um conhecimento sobre? Não, é justamente por isso, para os futuros poderem sentir, assim, ao vivo, o que era realmente uma pessoa dentro dessa época, dentro desse período, né? Acho que isso é interessante. Se não ficam esses registros, a história se apaga. Se apaga. Elas, por exemplo, estão na minha memória. O dia que eu subi, ou como diz eu, bater as canelinhas, tudo vai comigo. Assim fica algum registro de uma vivência. Aí eu, ou hoje, pode se colocar no lugar, poxa, como era e como é agora, né? Pode se comparar em cada período, né? Ver o progresso, o regresso, né? Eu acho importante isso. Porque apesar de que a gente compartilhe, provavelmente o senhor já compartilhou essas memórias com seus filhos, mas a gente não sabe reproduzir, né, como que é o relato de alguém que viveu aquela história. É, né? verdade. O senhor lembrou do seu pai, mas se o seu pai tivesse vivo, o relato dele seria... Seria pensando mais na época dele, né? O senhor gostaria de deixar uma mensagem final para os seus filhos, para os seus netos, as próximas gerações da sua família que vão poder depois ver esse vídeo no futuro? Não, eu desejo a eles o melhor como pai, né? Que eles tenham sorte e sempre saúde, que é muito importante, e que sigam os ditames da sua consciência, que continuem sendo pessoas idealistas, como são hoje, carinhosos. Meus filhos, Deus o livre, se preocupam comigo mais do que eu, acho. São uns amores de guris, né? E que eles e os netos possam ver como o vô deles, o pai deles, viveu, em que época, quais as dificuldades que a gente enfrentou, e assim por diante. Eu desejo a eles tudo de bom. E vocês que fazem esse trabalho, eu quero dar os parabéns,
né, que registram essa memória. Que continuem assim e sejam muito bem realizados. Agradeço